Ezequiel, capítulo 45. Assim diz o Senhor Deus: Basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Versículo 9. Na condição de que houvesse um reavivamento e reforma no meio de Israel, Ezequiel transmitiria ao povo a planta do templo que o Senhor havia lhe revelado. Da mesma sorte, Israel receberia o direito à distribuição das terras segundo as suas tribos. A primeira parte seria uma porção santa da terra, destinada ao santuário e morada dos levitas, e as demais seriam divididas em justa medida entre as demais tribos. Aos magistrados foi dada solene e firme advertência quanto ao abandono da corrupção e à prática da justiça. Era desejo do Senhor suscitar a ordem e a obediência, que o seu povo fosse purificado e santificado pelo fiel cumprimento de sua palavra. Não eram os rituais do santuário em si que promoviam a boa obra da expiação, mas o significado que neles havia. A festa da Páscoa, por exemplo, era um símbolo de libertação, instituída no Egito quando o Senhor ordenou ao povo que o sangue de um cordeiro, uma representação do sangue de Cristo, fosse passado nos umbrais de suas portas, livrando-os da morte dos primogênitos. Na Páscoa foi-lhes ordenado: pão asmo se comerá, representando outro símbolo que Cristo mesmo enfatizou. Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Lucas capítulo 22, versículo 19. Tanto os sacrifícios quanto as festas de Israel apontavam para o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus e eram claros e constantes lembretes da fiel promessa divina. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Isaías capítulo 25, versículo 8. O Senhor Deus jamais deixaria o seu último povo sem semelhante luz. Como o tempo do fim foi inaugurado com o cumprimento de profecias históricas e sinais que confirmam a veracidade da Bíblia, Deus também suscitou um movimento profético a fim de proclamar ao mundo que o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Sofonias capítulo 1, versículo 7. Há um limite para o pecado. Há uma medida que não será ultrapassada antes que Deus derrame sobre este mundo o cálice de sua ira, preparado sem mistura de misericórdia para os ímpios. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Há um justo juiz que julgará com balanças justas, efa justo e bato justo, vindo recolher aqueles que aceitaram o seu convite de graça e viveram piedosamente em Cristo Jesus. O Senhor tem sido longânimo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, aguardando um povo que esteja preparado para encontrá-lo. Diante das admoestações e exposições da palavra de Deus, por intermédio de seus derradeiros atalaias, é necessário que haja um genuíno despertamento e vivo interesse pela salvação. Que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 37. O Espírito Santo, em sua obra de reavivar a última igreja de Deus na terra, tem apelado a cada coração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Esta é a boa obra que ele começou e que deseja completar em nossa vida. Para isso, precisamos permitir que o nosso eu seja subjugado e Cristo
assuma o lugar de primazia em nossa existência. Como Israel no passado foi orientado e advertido pelo ministério profético, possuímos hoje um rico acervo de testemunhos inspirados, os escritos de Ellen G. White, que abrem os nossos olhos e ouvidos para ver e ouvir com riqueza de detalhes os preciosos tesouros da Bíblia. Foi-nos revelado que os restantes fiéis dos últimos dias são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não como um grupo fechado e exclusivista, mas como um movimento profético, a fim de revelar ao mundo o caráter de Cristo e a brevidade de seu retorno. Precisamos assumir o posto de nosso dever, dando um basta a tudo aquilo que tem nos afastado de cumprir com fidelidade a nossa missão. Precisamos almejar estar no lugar onde Deus habitará conosco e onde estaremos para sempre com o Senhor, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. É hora de abandonarmos nossos gostos pessoais, egoísmo e vaidades e erguermos o estandarte da cruz de Cristo perante um mundo que jaz em densas trevas. Que renúncias precisamos fazer? E até quando durará a paciência de Deus diante de tanto sofrimento? Enquanto você e eu podemos estar desfrutando da liberdade de professar a nossa fé, muitos estão sendo perseguidos e até mortos pela opressão de homens maus, agentes do maligno. Logo, do santuário, Jesus dirá: feito está. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. E cessará a expiação pela casa de Israel. A pergunta é: estamos de fato vigiando e orando, nos preparando para este momento? Agora é o tempo de obedecermos à palavra profética. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará conosco, como dizeis. Amós capítulo 5, versículo 14. Vigiemos e oremos. Bom dia, último Israel de Deus. Rosana Garcia Barros.